Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mente e o ego. O ego, a mente, que todas as pessoas aí falam, talvez você já ouviu que a mente mente, o ego é uma ilusão, e tudo isso eu concordo. Eu concordo porque o ego é uma construção de uma memória que a gente vai tendo ao longo da vida, através de fatos que acontecem, circunstâncias, e isso vai sendo construído um ego. Em outras palavras, construir um personagem. E a nossa essência, o eu real, ele vai ficando ofuscado, vai ficando sem a sua expressão real. A mente, ela como muito se fala, a mente que mente para nós e nós muitas vezes acabamos acreditando nisso. E com isso a vida vai ganhando uma certa dificuldade. Por isso, muitas pessoas têm aí sofrimentos de várias formas por causa desse modelo que a gente acaba se identificando com isso. Então, a mente e o ego é o que eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre isso neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe aí um comentário, uma pergunta. E o que eu gostaria de comentar é que a mente mente. O, quando você ouve algo de fora, quando você vê algo de fora, você precisa, em primeira mão, analisar se isso é algo que vem de você, realmente, da sua própria natureza, ou é algo que vem de outras pessoas tentando te influenciar. Perceba que tudo que a gente age nessa vida, tudo que a gente faz nessa vida é com base em uma memória que a gente já está condicionado a fazer. Então, todos nós que, né, trabalhamos em algum lugar, fazemos algo, já estamos condicionados a fazer algo no futuro. Ou a gente acaba muitas vezes criando certas circunstâncias baseadas no passado. Toda essa base ela vem de uma memória. Tudo já está gravado na memória, através do quê? Dos nossos cinco sentidos. Esses cinco sentidos, os principais são a visão, a audição e o tato, né, que é o toque. Também temos aí a gustação e o olfato, né? Talvez você já ouviu falar, eu tive uma memória olfativa de quando eu era criança, né? O cheiro aí da comida da minha avó. Então, isso é uma memória olfativa. Ou talvez você também já experimentou alguma comida e lembrou da comida da sua infância, né? Lá com sua avó, com seus pais, etc. Tudo isso é uma memória. E isso se chama memória gustativa ou memória olfativa. Então, tem a visão, a audição, que são os principais, e também aí o tato. Com isso, todas as pessoas que sofreram um forte impacto emocional, tiveram aí repetições de algo ou uma associação, elas gravaram isso e elas espelham isso durante a sua vida. Tanto uma forma boa quanto uma forma não tão boa, mas são repetições. Não é algo que realmente vem daquele momento presente, porque a mente ela acessa essa memória e constrói uma narrativa, constrói uma história que nós nos identificamos com isso e acabamos expressando isso na nossa vida. Então, muitas vezes, quando alguém sente um certo medo, ela não age naquele sentido porque ela sentiu um medo de uma memória de um passado, talvez um passado ruim, um passado que não foi tão legal. Então ela expressa isso baseada numa memória, ou seja, num passado que para a espiritualidade, para a não dualidade, não existe. Ela só existe com base em uma memória que não é real. Então a mente, como se fala, ela mente.
Isso é a mente conceitual, não é aquela mente prática. A mente prática, ela está servindo à consciência, enquanto a mente conceitual, ela está servindo ao ego, que ela também é o ego, porque é ela que constrói esse ego, esse personagem, através de memórias. Então, esse ego, ele é construído, ele é formado através de crenças, através de crenças, cultura. Quando você nasce, você já ganha um nome, você já ganha aí uma religião, você já ganha muitas vezes um time de futebol, um partido político, enfim, você ganha uma cultura, você já está sendo construído esse ego. De certa forma, o ego ele precisa disso para que ele consiga sobreviver, ele consiga passar para uma outra fase da sua vida. Porém, quando ele é um ego, como se fala, um ego destrutivo, ele vai acabar criando um personagem ilusório, porque o ego, ele é uma ilusão criada pela mente, acessando memórias através de pensamentos, porque a mente, ela é dual, então ela sempre vai escolher entre o bom e o ruim. E esse ego sendo construído, ele vai ser expressado no mundo. E nós, como um todo, acabamos nos identificando com isso e agindo diante disso. E então acontece todo o sofrimento, toda essa questão difícil que a maioria das pessoas vivem. Então elas vivem inconsciente, acreditando que são aquele personagem, porém elas são além do personagem. Elas não são o personagem em si, elas são além do personagem. Como a mente e o ego estão identificados com isso, a mente ela não está servindo a consciência, ela está servindo a ela mesma, ao próprio ego. Então, a consciência ela sempre vai ficar ofuscada, obscurecida e não vai conseguir se manifestar, se expressar de maneira real na vida da pessoa. Então, essa mente e esse ego, eles sempre vão estar trazendo não uma vida mais tranquila, de paz, de harmonia, de pensamentos com clareza, com pensamentos tranquilos, né? Alguns mestres falam que os pensamentos eles devem ser muito poucos para você ter aí uma tranquilidade do momento presente. Quando você está no momento presente, no agora, você consegue ter essa paz que vem do próprio ser, porque não existe um passado e também não existe um futuro, existe apenas o agora. Então, para você compreender isso, você precisa praticar, né? Ficar em silêncio, meditação, a respiração consciente, para que a gente possa acalmar esses pensamentos e não eliminar, mas duas coisas: ter menos pensamentos e pensamentos com qualidade. Porque a partir do momento que a mente ela serve ao ego, que é ela própria, ela está em confusão. Quando ela serve a consciência, quando ela se rende, quando o ego se rende à consciência, então ela está em paz e harmonia. Como eu gosto de dizer, ela está em harmonia e perfeição. Tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. Um forte abraço e até mais.